Rendemos a Ti, Espírito Santo, todo o nosso ser nessa manhã. Vem reconquistar em nós, Espírito Santo, os territórios que foram assaltados pelo pecado, pelo inimigo, pelo mal. Vem trazer libertação, cura. Nós consagramos a Ti a nossa atenção, a nossa mente agitada, ansiosa, o nosso coração. Vem, Espírito Santo, e nos sintoniza com Deus, com o tempo de Deus, com a voz de Deus. Vem libertar tantos filhos e filhas oprimidos pelo mal e sem perceber. Liberta-nos da cegueira, da surdez espiritual. Nós nos consagramos a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra está em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Eu fiz a opção, apesar de ser hoje dia de Dom Bosco, eu dizia aqui para as meninas, um dia muito importante, eu fiz a opção de não falar diretamente de Dom Bosco. Nós vamos ter 4 missas na grade da TV falando de Dom Bosco, né? Então o padre traz um outro enfoque, um outro conteúdo. Gálatas 1:10. Você sabe, a carta aos Gálatas foi escrita por São Paulo, então é São Paulo dizendo: tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Mais uma vez o padre vai ler. Tenho eu buscado a aprovação dos seres humanos, dos homens ou de Deus? Acaso procura agradar os seres humanos, os homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido filho, querida filha, eu gosto demais da personalidade de São Paulo e eu gosto demais dessa citação em especial. Essa citação me saltou aos olhos hoje pela manhã quando eu preparava esse nosso momento de reflexão. Porque veja bem, São Paulo está sendo categórico. Olha, eu não busco agradar os homens, os seres humanos, mas eu busco agradar a Deus. E a palavra aqui da Bíblia da CNBB é interessante, não é só agradar, eu não busco a aprovação dos homens, mas eu busco a aprovação, procuro agradar a Deus. Porque se eu quisesse agradar aos homens, ele encerra o versículo, eu não seria servo de Cristo. Isso é fantástico. E essa passagem, querido filho, querida filha, quer provocar em mim e em você uma reflexão muito peculiar, muito profunda nessa manhã. É a pergunta que a gente já tem que se fazer, né? Eu busco agradar a Deus ou aos homens, os seres humanos, as pessoas? O que me dirige, o que determina a minha identidade, as minhas escolhas? A opinião das pessoas ou o que Deus diz, pensa e determina ao meu respeito? Mas antes de adentrar nessa matéria, eu queria trazer um pouco o contexto de São Paulo, na época na qual ele escreveu essa carta aos Gálatas. Não foi a primeira carta que ele escreveu, já era uma carta que estava acontecendo quando o ministério dele estava correndo, né? Estava acontecendo. E hoje a gente ouve, né, falar, nossa, o grande São Paulo, o evangelizador dos pagãos, o homem que evangelizou quase o Ocidente inteiro, né? Por causa dele o Ocidente é cristão, por causa dele a Europa é cristã. Mas, gente, hoje essa é uma leitura, né, pós-martírio, né? Porque na época de São Paulo ele não era uma unanimidade. Ele não era uma unanimidade, não era aceito por todo mundo. Por quê? Porque São Paulo era um ferrenho perseguidor dos cristãos. Então, quando ele se converteu, muitos se abriram assim com aquela alegria, nossa, que coisa linda, né? E se deixaram guiar por ele, entenderam o ministério dele. Mas, em contrapartida, muitos ainda permaneceram céticos e não o aceitaram, ou até o toleravam, mas não o aprovavam, né? Porque tem pessoas que até te toleram, me toleram, mas não nos aprovam, né? São Paulo viveu isso. E existia principalmente um grupo dentro dos novos cristãos, né, que eram chamados de judaizantes. Eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo e eles odiavam Paulo porque Paulo estava indo pregar aos pagãos, ou seja, aqueles que não eram judeus, que não eram do número do povo escolhido, que não eram circuncidados, né, que não tinha aquela... Hoje a gente pode equiparar a circuncisão quase que a cirurgia de fimose, né? Era como que os judeus se identificavam, o judeu homem naquela época era muito importante, como se fosse o nosso batismo hoje, né? Então, como que São Paulo está rompendo as barreiras, né, do que a gente entende como certo e indo a outro lugar, a outros povos?
São Paulo sofreu uma grande oposição, gente. Mas olha, ele não estava baseado na opinião das pessoas. Ele sabia quem ele era em Cristo. Ele tinha certeza que a desaprovação dos outros não mudava quem ele era diante de Deus. Ele tinha certeza que Deus lhe tinha chamado para uma missão específica, que ele tinha sido escolhido. E ele não tinha medo do que ele poderia fazer os homens, porque ele era cheio da autoridade do Espírito Santo, sabe? E se São Paulo tivesse parado na opinião das pessoas, se São Paulo tivesse parado na desaprovação das pessoas, muito provavelmente eu e você não seríamos cristãos. Muito provavelmente o Ocidente não teria conhecido Jesus. Muito provavelmente a igreja talvez não tivesse chegado onde chegou, né? Mas é interessante que Deus revelou aquilo no início só para Paulo. As pessoas que estavam ao lado dele não puderam compreender. E às vezes é assim na vida da gente, né? Às vezes Deus te revelou algo que não revelou à sua família, que não revelou a quem está do seu lado. Mas você não pode vender a unção, trocar a unção por aprovação. Você não pode trocar a unção por aplauso. Você não pode vender a sua integridade por aprovação. Se Deus plantou um sonho no teu coração, ainda que as pessoas não estejam vendo como você, vá até o fim. Isso é muito vivo na vida da Canção Nova, do Padre Jonas, por exemplo, né? Hoje eu sou honesto em dizer hoje eu sou um padre carismático, é até um status, né? Em muitos lugares. Mas na época do Padre Jonas, gente, quando ele começou a Canção Nova, dizer eu sou um padre carismático ou levar para frente a espiritualidade carismática, da renovação, dos dons do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, era um fardo, era declarar-se, eu sou um foragido, né? Eu sou um fora da lei, me persigam. Muitos talvez disseram para o Padre Jonas, olha, tá muito bonito isso que você está fazendo, mas deixa esse negócio de carismático para lá. Continua fazendo muita ação social com a sua comunidade, né? Mas deixa esse negócio de ser carismático para lá. Para quê? Mas Deus já tinha colocado o sonho no coração do padre. Talvez muitos disseram para o padre, olha, padre, você já fez uma loucura, a rádio tá boa, tá bom, a Rádio Bandeirantes aqui de Cachoeira. Para que comprar uma geradora de televisão, Padre Jonas? Você está arranjando sarna para se coçar, você está indo longe demais. Para que, Monsenhor Jonas, comprar novas rádios, né? Mas Deus tinha colocado a unção no coração dele. Deus tinha mostrado para ele. Não troque a unção por aprovação. Senão você não vai ser nada. Senão você não vai ser ninguém. Eu não estou dizendo que a gente não tem que buscar conselho com as pessoas, que a gente não tem que buscar ouvir as pessoas. Mas ouvir é uma coisa, deixar-se determinar pela aprovação ou não aprovação dos outros é outra coisa. O Padre Jonas, ele foi adiante porque ele não era dependente da aprovação dos outros, sabe? Ele não era dependente, ele teve coragem e ousadia o bastante para seguir o sonho que Deus tinha plantado no seu coração. Com certeza disseram, Padre Jonas, esse negócio de homem e mulher vivendo junto, Padre Jonas, não vai dar certo. Disseram, né? Ele nos contou. Mas Deus tinha lhe revelado a Canção Nova, hoje quase 1.400 membros. Esse espetáculo de fé para o mundo, eu sou honesto em dizer, com santo orgulho, nesse sentido, o orgulho é positivo, no sentido de me orgulhar, de me alegrar, né? De ver o sinal dos homens e mulheres vivendo em sadia convivência, a vida da Canção Nova, os nossos princípios de vida, tantos bem que os nossos missionários, padres fazem para as pessoas, os leigos, os casados, a TV. Mas ele teve que pagar o preço, ele teve que viver não para ser aprovado, mas pela unção que Deus depositou sobre ele. É interessante quando você estuda também, olha, né, a vida de Jesus, não precisa abrir, mas só para você saber, em especial no capítulo 5 de João, ele disse ali basicamente para os líderes dos judeus, a aprovação de vocês não significa nada para mim, nada. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, você não depende que venha alguém de fora e te elogie para te conferir identidade. Tem gente que é tão dependente da aprovação dos outros, que se um externo não vier dizer quem ele é, que se um externo não vier elogiar, validar, né? Validar, ele não está feliz, ele não sabe dizer quem é. Jesus, ele disse, olha, eu não dependo da aprovação de vocês. Por quê? Porque ele tinha a voz do Pai que dizia quem ele era.
ele tinha a aprovação do Pai, ele tinha a validação do Pai. E para ele bastava, sabe? Quando vivemos por aprovação, gente, a gente perde a nossa identidade, a gente perde quem a gente é. E sabe, eu vou dizer para você, esse processo de viver para ser aprovado, isso faz com que a gente coloque, infrinja uma pressão tão grande sobre a gente mesmo, né? Quando você vive para ser aprovado pelas pessoas, você vive sob pressão. Você coloca uma pressão sobre você. Isso te desgasta, isso rouba uma energia de você que você não tem noção, né? Quando você vive, nossa, o que estão pensando de mim? Nossa, será que eles me aceitaram? Nossa, será que eles me entenderam? Nossa, será que as pessoas estão achando de mim? Isso rouba uma energia de você, te desgasta, te exaure, rouba as suas energias, você fica desgastado, né? Extremamente desgastado. Quanta gente desgastada, me perdoe, por quê? Porque fica tentando receber a aprovação de todo mundo. Claro que existem uns tipos de personalidade e de temperamento mais suscetíveis a isso, mas em algum nível, todos nós somos suscetíveis a isso. Quantas pessoas desobedecem a Deus, não seguem o que a Bíblia e a igreja dizem, é porque ninguém faz. Não é isso que está passando na série, não é isso que os meus amigos na faculdade estão fazendo. Então, para ser aprovado por esse mundo hipócrita, escolhe ser desaprovado por Deus para ser aprovado por esse mundo hipócrita que não liga para você. Esse mundo hipócrita, me perdoe, quando você vier a morrer, eu vier a morrer, o mato nem cresceu do lado do nosso túmulo e eles já esqueceram da gente. Você troca tudo para ser aprovado por um mundo que não liga para você. Um mundo hipócrita, mentiroso, que vive pautado em aparência, em hipocrisia, em interesse. Isso aqui pode fazer uma pessoa perder a salvação. E tenha consciência, todos nós queremos ser amados, aprovados, é um instinto natural. Mas nós não vamos ser aprovados e celebrados por todos. Nós não vamos. Nem todo mundo vai nos compreender, nem nos aceitar. Você sabia que esse desejo extremo de aprovação, ele pode se tornar uma síndrome, né? Que é até catalogada. Nos Estados Unidos eles chamam de, eu até anotei aqui, Approval Addiction, que seria dependência da aprovação dos outros. Eles têm outra sigla que é FOPO, Fear of Other People's Opinion, né? O medo da opinião dos outros. É uma síndrome. A pessoa, ela vive com tanto medo, ela só se sente segura quando alguém a elogia. Ela só se sente segura quando alguém bate nas costas e fala, tá certinho, meu filho, é por aí. Só que muitas vezes, amado filho, amada filha, isso não vai acontecer. E você sabe que, eu digo para você, muitas vezes Deus vai permitir que algumas pessoas não nos aprovem, tá? Ele vai permitir para que a gente dependa só dele, para que a gente escute só a Ele. Muitas vezes, pessoas boas até, bem intencionadas, elas não vão entender você. Elas não vão celebrar você, sabe? E você não pode viver a dependência da aprovação dos outros, né? O FOPO, o medo da opinião das outras pessoas. A adicção, né? Vício da aprovação, né? Porque isso rouba você da sua identidade e daquilo que Deus já preparou para você. Sabe, quem sabe quem é em Deus não fica buscando elogio para se sentir seguro. Existem momentos, existirão de insegurança, claro. Existirão momentos nos quais você está mais frágil e às vezes Deus mesmo permite que uma pessoa chegue e fale, ô padre, que legal, né? Eu vejo o senhor fazendo isso, que legal, força aí, tá tão bonito. Às vezes Deus permite, e é bom, a gente precisa em alguns momentos, mas isso não pode se tornar um vício. E às vezes Deus tira, como eu dizia, aquela aprovação, aquele olhar de aprovação, para justamente você depender dele. E a gente sabe que o olhar, né, de desaprovação nos fere muito, né? Às vezes quando você chega num lugar, ninguém te fala nada, mas um olhar de desaprovação, sobretudo o dia que você está mais vulnerável emocionalmente, tem dia que são os altos e baixos da vida, né? Tem dia que a gente está mais vulnerável emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, acontece. Talvez você não dormiu bem, enfim, alguma coisa aconteceu, aquele olhar vem como uma flecha, né? É difícil, mas tudo isso também vai expandindo a musculatura da nossa fé, né? Da nossa resiliência, da nossa confiança e dependência em Deus, de Deus, né? Confiança nele e dependência dele, sabe? Quando você depende demais, guarde isso no coração.
Quando você depende demais do elogio e da aprovação das pessoas, você está dando o controle da sua vida a essas pessoas. E você vai ir aonde essas pessoas querem que você vá, e não aonde Deus quer que você esteja, e não no que Deus tem preparado para você, sabe? Haverão momentos nos quais você vai ter que fazer uma escolha. Eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu vivo para agradar todo mundo num teatro, ou eu vivo para ser o que Deus quer, ouvindo a voz dele e levando até o fim o que ele me confiou, sabe? Porque é claro, não é por causa disso que a gente tem que ser um grosso. Olha, não estou nem aí que os outros pensam, falar comigo eu já xingo, eu já bato. Não, isso aqui não é desculpa para ninguém ser um cavalo, né? Me perdoe a sinceridade. Ou uma régua. Tem que ser educado, sim. As pessoas merecem nosso respeito. Obrigado por você estar falando, obrigado pelo seu conselho. Mas muitas vezes é preciso ter consciência que Deus vai te levar onde ninguém da sua família foi, onde ninguém que você conhece foi, sabe? E muitas vezes as pessoas, como eu disse, até bem intencionadas, elas vão dizer para você, você mudou, você não é o mesmo, não é? Você tem que dizer, não, eu não sou o mesmo não, eu estou crescendo. Deus está me levando a um novo nível, eu não sou o mesmo. Muitos não vão suportar esse novo nível para onde Deus vai te levar. Porque um novo nível, né, vai exigir novos sacrifícios, novas escolhas, novo foco, não vai dar para você fazer tudo o que você fazia antes. Talvez você, vindo para a igreja, vivendo um processo lindo de conversão, tenha ouvido seus antigos amigos se dizerem, né? Nossa, você não é o mesmo, você não vai mais para o bar com a gente no domingo, todo final de semana na igreja, você está sendo fiel à sua esposa, ao seu marido, você fica todo final de semana rezando, volta a ser quem você é. Você tem que dizer, não, agora eu estou me tornando quem eu sou. Eu não tenho que ser o meu pior para agradar vocês, né? Eu não tenho que me nivelar por baixo para ser aprovado, eu não tenho que baixar o meu padrão, né, para ser aceito por vocês. A busca de aceitação sem discernimento, gente, pode se tornar uma droga, sabe? É preciso ter discernimento, entender o que Deus está pedindo para mim. Sempre se abrir aos conselhos, mas tem vezes nas quais Deus vai plantar uma coisa só no nosso coração. E a gente tem que ter discernimento espiritual para entender, né? E para entender as pessoas, como eu disse, que dirão, você não é o mesmo. Elas querem te manter naquela caixinha, sabe? Na qual você sempre esteve. Mas Deus está te levando para um outro nível. E a gente tem que entender quando Deus está nos levando para um novo nível. Por quê? Filho, filha, um novo nível exigirá, inevitavelmente, novas escolhas, novas renúncias, um novo foco. E muitas vezes, se nós não nos firmarmos em Deus, nós vamos viver para agradar as pessoas e vamos perder as coisas maravilhosas que Ele preparou para nós. Eu me recordo, por exemplo, quando eu comecei a participar da igreja, ali no auge dos meus 17 anos, depois de muitos anos nas drogas e tantas coisas que eu vivi, eu recebi a ligação de alguns amigos dizendo, você vai participar da igreja? Esse povo está querendo te enganar, né? Às vezes até ex-namoradas ligando, então, né, você não quer vir aqui, né, passar a noite? Meu amigo. Mas Deus já tinha me revelado quem eu era de verdade, nele. E eu não queria comer aquela lavagem de novo. Eu disse não para muitos. E muitas das meninas diziam, né? E o Zandoná já não gosta mais, né? E ele não está mais com nada, né? Você viver um processo de conversão não é fácil, você escuta muita coisa. Só que, além de tudo aquilo que eu escutava, eu foquei os meus ouvidos na voz de Deus. Ele me dizia quem eu era. Só aquele que te criou tem o direito e a autoridade de dizer quem você é, ninguém mais. Só aquele que te criou tem o poder, a autoridade, o direito de definir o que você deve fazer ou não, quem você é e quem você não é. Naquela época eu me foquei na voz de Deus, porque eu entendi que Ele me amava, que Ele era o meu melhor amigo. Às vezes, a gente busca Deus pelas motivações erradas. A gente entende a religião, a pregação, com uma perspectiva errada. Aí só não pode, só não faz. Não. Você está vivendo a religião, você está vivendo uma amizade profunda com alguém que te ama mais do que todo mundo que morreu por você. É uma amizade, é um relacionamento, é um amor que te preenche, que te aceita como você é. Sabe? Quantas pessoas inseguras, buscando a aprovação no elogio dos outros,
na opinião dos outros porque não entenderam que são amadas por Deus do jeito que são, que foram criadas por Deus com amor perfeito, infinito, incondicional, que não entenderam que Jesus morreu na cruz por elas, por você. Talvez você tenha um vazio no seu coração, uma carência, né? Quanta gente carente, quanta gente abandonando a fé por carência, indo para falsas religiões, falsos cultos por carência. Quantas pessoas traindo por carência. Sabe, não é uma decisão racional, é a sua carência que está te levando a tantas escolhas ruins. Mas filho, filha, você é amado, você é amada, você é querido, você é aceito por Deus. Só Ele que te criou e te ama com amor incondicional, que morreu por você, pode dizer quem você é, pode definir você, né, a sua essência. E olha, a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos num tempo no qual as pessoas expressam com tanta facilidade a sua opinião sobre nós nas redes sociais, né? As pessoas querem definir o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você tem que fazer, o que você tem que falar, como você vai educar os seus filhos pelas redes sociais. Pessoas que estão a milhares de quilômetros de você, que não te conhecem, que não sabem a sua luta. Por exemplo, todos nós que estamos aqui, cada um tem a sua luta para estar aqui. A Eliana com a sua luta, o Sapo, eu. E às vezes é tão fácil olhar e definir, não, que ela não presta. Ou definir alguém no seu trabalho, a sua mãe dando o seu melhor. Não, é uma péssima mãe. Não vê as batalhas. Então, às vezes, a gente permite. Rede social é uma bênção, viu? Eu uso muito para evangelizar, todos nós aqui usamos, mas ela pode se tornar algo muito ruim. Sobretudo se você tem é influenciável. Todos nós somos alguma medida, né? Mas alguns mais. Sabe, pessoas que não te conhecem, que não me conhecem. Se eu recebi uma carta de uma pessoa dizendo assim, olha, eu assisto o seu programa, você tem que fazer academia para o seu ombro ficar mais assim, você tem que sentar de tal jeito, usa tal cor, usa tal roupa e fala desse assunto. Quase que eu respondi assim, muito obrigado, viu? O que mais? Deus, o que você quer que eu faça? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quase que eu fiz assim, Jesus, eu não sabia que você escrevia a carta, né? Olha, minha filha, quem disse que eu quero ficar mais bonito com o ombro de tal jeito? Me larga, você vai cuidar do seu marido, né? Deixa em paz, eu já sou celibatário para não ter, né? Ninguém na minha cabeça. Claro, eu não falei assim, mas eu pensei. Estou sendo bem sincero, né? Me deixa em paz. Quem disse que eu quero estar bonito como você acha que eu tenho que estar? Quem disse que eu tenho que usar, que eu quero usar tal roupa? Não, eu vou ouvir Deus. E também vou ouvir a mim mesmo. Eu preciso ser fiel àquilo que são as minhas aptidões, o meu gosto, né? Mas hoje nós estamos num tempo no qual as pessoas julgam que elas têm o direito de nos desaprovar, sabia? E eu vou dizer uma coisa, desculpa. Algumas pessoas estão determinadas a não te entenderem e a não te aprovarem. Por quê? Porque o que elas estavam falando não tem a ver com você, mas tem a ver com elas. Elas estão trazendo para fora no comentário, lá no TikTok, no Facebook, no Twitter, no Instagram, a não aceitação de si mesmas que está dentro delas. São pessoas que não gostam de si, que se sentem inferiores, que têm raiva do mundo, porque a vida delas não deu certo. E muitas vezes no comentário maldoso, elas não estão falando de você, elas estão falando delas. Elas estão falando da insatisfação com elas, que elas não têm maturidade, nem caridade, nem sabedoria para lidar e descarrega num bode expiatório, né? Em quem está à frente, em quem aparece. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se você deixar, você é determinado pela opinião dos outros. Mas você tem que ouvir a opinião de Deus. Olha, não precisa abrir, mas em 2 Samuel capítulo 6 tem uma passagem que eu acho fantástica. Davi, depois que eles recuperaram a arca da aliança, onde estava a presença de Deus, as tábuas da lei, depois de 20 anos quase a arca com o inimigo, né? Ele chegou na cidade dançando, e diz a Bíblia que ele estava com efode, que era algo de linho, como se fosse vou trazer a terminologia moderna, um tipo de vestido, né? Com um decote que mostrava um pouco a perna, né? E ele estava dançando diante da arca, numa alegria, ele era músico, tinha uma sensibilidade grande, né? Quando ele chegou em casa, a esposa dele, Micol, falou assim, você viu que papel de idiota que você fez, dançando e mostrando a sua perna ali diante dos outros? Aí ele disse para ela, eu não estava dançando diante de você, eu estava dançando diante de Deus. Para mim, eu estava celebrando a presença dele voltando para Israel depois de 20 anos. Né? Você vê, Davi sabia quem ele era. Ele não precisava da aprovação da sua esposa, né? Claro, não estou falando para você brigar com a sua esposa. Estou trazendo um versículo bíblico dentro de um contexto, tá?
Dentro do contexto. Ah, e agora mulher, não te obedeço mais, né? Para de valor, não é Ou isso. senão vai abrir um bocado assim na... Ou vai fazer um decote, não é isso, não é isso. Era um contexto, e era uma roupa litúrgica naquela época, tá, gente? Claro que ele tirou a parte de cima, tal, estava na alegria dele, mas ele foi sincero, falou, olha, eu estava celebrando a Deus, né? Não é que ele fez isso todas as vezes, mas naquele momento ele teve aquela unção e viveu aquilo, aquela louvor a Deus, cantando, dançando. Agora você vê outra passagem também do livro de Samuel, só que 1 Samuel 15, não precisa abrir. Saul, que foi desaprovado por Deus. Por que Saul foi desaprovado por Deus? Porque ele manteve os despojos de Amaleque na guerra, né? Deus disse, passa tudo ao fim da espada, não conserva nada, dos bois, de tudo lá do inimigo que você vencer. Que vocês vencerem, né? Ele venceu e levou um monte de boi, um monte de cabrito para Israel. Então Deus disse ao profeta Samuel, vai lá, que Saul me desobedeceu. E o profeta Samuel chegou, por que você fez isso? Não, eu trouxe para oferecer os bois e os carneiros em holocausto a Deus, né? Sacrifício, para louvor de Deus. Aí Samuel disse, mas Deus não quer o seu sacrifício, Ele quer a sua obediência. E Samuel começou a pressionar, por que você fez isso? E no final, lá no versículo 24, Saul disse, olha, eu fiz isso porque o povo ficou me pressionando, eles queriam que eu trouxesse os bois, os cabritos, ou seja, eu não ia ser aprovado pelas pessoas, Samuel. Mas Saul escolheu ser aprovado pelas pessoas e foi desaprovado por Deus. Davi escolheu ser aprovado por Deus e foi desaprovado por algumas pessoas. E Saul perdeu a realeza por causa disso. Uma das passagens mais tristes da Bíblia, né? Onde Deus disse, eu estou arrependido, eu estou triste por ter feito Saul rei. Pessoal, que triste. Mas por quê? Dentre outras coisas. Porque Saul não era um rei segundo o coração de Deus. Ele era um rei que vivia para politicagem somente, né? Para agradar as pessoas. Davi foi um bom líder, sim, para o seu povo, mas o coração dele estava em Deus. Ele que escreveu nos Salmos, feliz o homem que tem o coração na lei do seu Senhor. Não é? E quando você vai lendo essa citação da destituição de Saul, você entende. Ele foi destituído não porque ele fosse ganancioso e quisesse aqueles bois para ele, não porque ele fosse desobediente, mas porque ele não soube suportar a pressão de desagradar as pessoas. Você está entendendo? Olha onde a busca por aprovação excessiva pode te levar, se você não for sábio e uma pessoa que tem discernimento. Ele perdeu a realeza, ele foi rejeitado, porque ele escolheu agradar as pessoas e não a Deus. Escolha agradar a Deus, querido filho, querida filha. Escolha obedecê-lo, porque nós estamos num tempo no qual é assim. Nossa, apareceu na televisão, apareceu em determinada emissora, apareceu na novela, apareceu na série, é lei. Como você ousa não acreditar naquilo que apareceu na série? Não, eu ouso acreditar naquilo que está na Bíblia. É ela que eu sigo, é Jesus que me morreu por mim, não esse mundo hipócrita. Eu não vou usar tal roupa porque todo mundo está usando. As pessoas falam assim, né? Ai, tá usando, né, padre? Você já viu essa expressão? Que se exploda se está usando. Eu quero usar o que Deus me sugere para usar e eu quero viver o que Ele me sugere para viver. Talvez até hoje, filho, filha, você viveu assim, por causa da sua carência, por causa desse vazio de afeto, por causa de coisas que você não sabe nem nomear, você não sabe nem dar nome. Você viveu de galho em galho buscando elogio, aprovação, e quando te elogiavam você estava para cima, quando te criticavam seu dia acabava. Mas chega, né? Deu. Abra-se hoje para viver uma experiência profunda com o amor de Deus. Abra-se hoje profundamente para se deixar amar por Ele, que Jesus te aceita. É você mesmo, você. Jesus te aceita do jeito que você está, do jeito que você é. Ele te ama. Você não precisa mendigar a aprovação dele. Você não precisa passar num padrão para ele te aceitar. Ele já morreu por você na cruz. E se fosse preciso, morreria de novo. Então se abra esse amor, deixa esse amor te preencher, deixa ele curar suas carências, deixa ele fazer o que só ele pode fazer, devolvendo você a você mesmo. Talvez nessa busca de aprovação constante você se perdeu de você mesmo. Você não sabe mais nem dizer quem você é. Mas Jesus quer te devolver a você mesmo nesse dia. Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus, derrama o Teu amor profundamente sobre nós, sobre cada filho e cada filha que nos acompanha. Vem, Jesus, com Teu amor, através do Espírito Santo, curar as carências, os vazios, curar a carência de pai, de mãe,
curar o vazio, Senhor, o sentimento de rejeição, de inferioridade, que faz essa pessoa, Senhor, buscar tanta aprovação externa. Vem liberta do vício, do cárcere, da aprovação, da busca de aceitação, que ela saiba te obedecer mais do que aos seres humanos, que ela saiba te priorizar mais do que as modinhas desse tempo. Dá-nos ousadia e coragem para te obedecer, Senhor, custe o que custar. Batiza-nos com Teu Espírito, cura-nos com Teu amor e dai-nos, Jesus, pelo poder do Espírito Santo, o entendimento de tudo que ouvimos aqui, Senhor.